Começamos. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tereza. Meu nome é Olá. Lucas Luciano, estou no terceiro período de Arquitetura e Urbanismo e sejam todos muito bem-vindos. Como nós já dissemos, esse é o segundo seminário interno do Programa de Audiovisual do Cacau, vinculado ao Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o UNIPS. E hoje, para o evento que chamamos de Voz e Mediação, nós convidamos Tereza Medeiros. Tereza Medeiros é doutora em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora e pesquisadora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, FACOM-UFJF, e atualmente é responsável por disciplinas relacionadas com o universo da direção de arte em audiovisual e produção sonora, ambas para o curso de Rádio, TV e Internet. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Comunicação, Cidade e Memória, UFJF-CNPq, e membro do Grupo de Pesquisa em Conteúdos Transmídia, Convergência de Culturas e Telas, EAD UFJF. Desenvolve pesquisas em cinema e audiovisual, especialmente em investigações sobre processos de criação das narrativas visuais e sonoras, memória e nostalgia. Para falar um pouco sobre podcasts e web mediação com a gente. Antes da gente começar, a gente pede que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados e só ligue na hora de fazer alguma pergunta para manter a conexão estável aí para todo mundo. Além disso, se vocês desejarem, podem fazer perguntas pelo chat durante a atividade e aí eu ou a Tereza lemos ou vocês podem falar também, de acordo com a vontade. Lembrando que essa atividade será gravada e depois disponibilizada no YouTube. Então, eu gostaria de agradecer a Tereza por ter abraçado o nosso projeto e retirado um tempo para vir aqui conversar com a gente. Então, quando quiser começar, Tereza, a palavra é sua. Ok, tá joia. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que... já foi, né? Agora, gente, boa tarde. Eu queria começar agradecendo o convite, né, para estar aqui com vocês. Eu já falei isso para o pessoal do evento, mas eu acho muito importante essa integração entre os cursos, né? A universidade ela é realmente um universo. A gente demora muito tempo para explorar todo o potencial dela, assim. E como professora, eu fico muito feliz de pertencer a um departamento e conseguir dialogar com outros. Né? Por isso que isso me animou muito quando eu recebi o convite para falar com vocês. Então, parabéns pelo evento, por explorar outras relações, né, da arquitetura com outras áreas. Eu acho isso muito potente. Né? E antes de compartilhar a apresentação com vocês, bem, já me apresentaram, então acho que eu não tenho mais muito o que falar sobre quem eu sou. É isso aí que ele falou, é um resuminho, né? Mas eu realmente sou professora na Facom e lá eu trabalho com umas disciplinas mais voltadas para a produção sonora, né? A gente tem outros professores que trabalham com a produção mais ligada à produção radiofônica, né? Por exemplo, as disciplinas que estão ligadas a radiojornalismo, enfim, elas não são as que eu geralmente fico. Apesar de ter uma formação de jornalista, mas meu campo de atuação é muito mais voltado para a produção de conteúdo e audiovisual do que para o jornalismo ou para o radiojornalismo mais especificamente. Então lá a gente trabalha muito com essa produção de projetos sonoros, pelo menos nas disciplinas que eu leciono, né? Fica aberta aí depois quando a gente voltar para uma configuração diferente presencial, né? Fica o convite também para alguns que queiram explorar essa área, vai ser um prazer recebê-los. Tá bom? Eu combinei com os meninos que vocês podem fazer perguntas durante a apresentação, né? Eu acho que é um tema tão prático, né? Que a gente pode trocar essa ideia e eu posso sentir onde que vocês têm mais dificuldade, em que eu posso ajudar. E aí a gente vai dosando essa apresentação. A ideia é que fique dinâmico, né? Enfim, que seja muito útil para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação e aí a gente começa a falar. Espera só um pouquinho. Os meninos me chamaram para falar sobre voz e mediação, né? Mais voltado para a produção da voz no podcast. E aí eu acho interessante que a gente pense primeiro, assim, os projetos sonoros de uma forma
mais ampla, né? Que envolve podcast, programas radiofônicos que estão muito mais ligados ao factual, aquelas notícias do dia a dia, né? Ou programas especiais que também são radiofônicos, que estão ligados a documentário, por exemplo, narrações, audiolivros, narrações, audioaulas, né? Agora vocês vão passar muito por isso com audioaulas no ensino remoto emergencial. E aí, pensando, essa comunicação que eu trouxe para falar com vocês tem esse caráter mesmo, assim, de pensar projetos mais abrangentes, né? Principalmente pensar a preparação de voz, enfim, a gente vai ver algumas diferenças, mas até para fazer essa aproximação e, ao mesmo tempo, um distanciamento de produtos radiofônicos, né? Então, eu acho sempre importante deixar isso muito delimitado. Enfim, então vamos pensar, né, que essa comunicação sonora, ela está muito baseada na oralidade, né, na palavra falada, e também na sonoridade, que seriam esses conjuntos de elementos disponíveis para a paisagem sonora. Então, quando a gente vai pensar num produto sonoro, a gente precisa pensar em todas essas vertentes, né? E aí eu sempre gosto de trazer esses elementos da criação, que são 4, basicamente, né? A fala, a música, os efeitos e o silêncio. É como se isso fosse os nossos ingredientes. E aí a forma como a gente vai usar cada um deles, tudo depende do projeto. A gente vai dosando. Mas, basicamente, na nossa maletinha de elementos e de ferramentas, vão estar esses 4 elementos, né? Então, é sempre bom ter isso em vista, que vocês vão precisar pensar em cada um desses, assim, né? E para usar esses elementos, a primeira coisa que é mais importante, penso eu, é imaginar qual é o seu público, né? Por exemplo, o pessoal que está fazendo o podcast aí do curso, né? Então, assim, qual o público de vocês? Porque tudo isso, essa forma de narrar, ou essa forma de falar para um projeto sonoro, ela depende muito do seu receptor, né? Então, de repente, se você está falando para um público jovem, você pode falar de uma forma mais acelerada, colocar gírias, mas se você está com um programa mais voltado para pessoas idosas, você vai ter que ir numa velocidade mais lenta. Então, é sempre muito importante entender com quem você quer conversar, né? E, especialmente no podcast, isso é tão essencial, porque ele é um produto muito de nicho, né? Existe podcast de todos os temas aí, e aí você precisa pensar com quem você quer conversar, né? E aí, a partir disso, vem a intensidade da sua fala, né? E para que esse receptor também seja um elemento ativo, para que ele preste atenção naquilo, se envolva, volte no próximo episódio, né? Então, é sempre importante pensar numa conversa e imaginar que essa conversa ela acontece em diferentes níveis, né? Se você tem até o exemplo aí que eu coloquei no slide, né? Se você for um discurso num palanque é de um jeito, se for uma conferência científica é de outro jeito, enfim. Então é bem importante vocês atentarem para essas questões. Estava conversando com os meninos aqui da produção, e aí a gente estava falando mal do Meeting, que não transmite áudio direito. Bernardo, sei que você está por aí. E será que dá Pode falar. para transmitir o que, se for no Spotify? Ah, com certeza, eu consigo dar um playzinho aqui. Posso sim. Não, eu também dou por aqui, porque aí eu vou falando, depois eu coloco alguns exemplos aqui e a gente pode perceber Aham. algumas diferenças, O que né? pode acontecer, professor, é o seguinte, então, você teria que colocar o microfone do lado da caixa de som, entendeu? É o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma Ah, gambiarra mesmo. Como eu tenho um headset, eu só viro o microfone para dentro do speaker, né? entendi, Se você quiser, entendi. eu dou play, pode ficar à vontade. Tá bom. Por enquanto eu vou falar, a gente vai imaginando, Pronto, depois eu coloco os exemplos, assim. É muito difícil perfeito. dar aula de podcast sem poder passar o podcast. Mas, enfim, né? Continuando essa conversa, é importante saber sobre o que você,
para preparar a sua voz, né? Sobre qual é o tema que você está explorando, para quem você está querendo falar, né? E isso vai determinar muito a forma como a sua voz é trabalhada, a intensidade dela, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns podcasts, né? Depois a gente pode compartilhar a apresentação com vocês. Vocês podem, inclusive, fazer esse experimento depois, né? Por exemplo, tem um podcast que eu gosto muito que chama Iconicast, que é um podcast sobre ilustração, né? E aí é um podcast bem parecido com o que vocês fazem aí na arquitetura. Ele é mesa redonda, então o host do podcast ele chama alguém para falar do processo criativo dessas pessoas, né? Então tem vários ilustradores, gente que trabalha com game, com 2D, enfim, ele vai explorando. E o que eu mais gosto desse podcast é isso, é porque ele já tem um desafio, que é falar de algo que é muito visual, né? Ele está falando sobre ilustração, sobre processo criativo. E aí você vai ver, mas ele está falando para pessoas aí nessa faixa de 20 a 35, por aí, que é mais ou menos a idade do que os ilustradores têm, né? Esses dois podcasts aqui, dá para ver o mouse se mexer, né? Não sei. Esse e o Sala de Edição são podcasts técnicos, né? Eu acabo ouvindo muito podcast técnico. Eu gosto, particularmente, de podcasts técnicos, inclusive de áreas que não são as minhas áreas de trabalho, assim, né? Eu não ilustro, faço ilustração. E tem esse outro que é Sala de Edição, que também é um podcast de mesa redonda, né? Com editores. É um podcast sobre pós-produção audiovisual. Então, eles vão falar sobre processos de edição, workflow, também mesa redonda, voltado para pessoas jovens, e aí você vai ver como eles falam de uma maneira mais como eu estou falando com vocês aqui, né? Assim, mais despojada, enfim. Mas a gente já tem um outro podcast aqui, do exemplo, que esse aqui é um projeto bem novo, Revoar. Ele é um projeto que trabalha com direitos humanos, então já é uma temática bem diferente, né, dos primeiros podcasts que eu falei. Um podcast que fala sobre leis muito, né, sobre tentar analisar o cenário jurídico do Brasil. Então, e ele é um podcast de um instituto também. Então, já é um projeto que traz entrevistados, mas que é voltado para essas pessoas, então vai ter alguns juridiquês aí, né? E que às vezes eles explicam, às vezes não, mas eles estão tentando dialogar muito com as pessoas dessa área, né? Entra na categoria dos projetos de divulgação científica, mais voltado para essa área do direito, enfim, direitos humanos. Então, aí você vai ver uma fala muito mais séria, né, do assunto, inclusive apresentando os entrevistados. E aí tem essa segunda coluna, que tem 2 podcasts que são de divulgação científica, né, A Terra é Redonda, que é da revista Piauí, e 37 Graus, que é um podcast do 37 Lab, que você vai ver que a última temporada deles teve um patrocínio do Google Creator e do Folha de São Paulo para distribuição. Mas são podcasts sobre divulgação científica feitos por pessoas jovens, de 20 e poucos anos. Então, também tem uma linguagem mais coloquial, enfim, mesmo falando de divulgação científica. Aí, se a gente vai para esse outro quadradinho aqui, que é o Finitudes, não sei se alguém conhece esses podcasts, né? Talvez eu esteja fazendo chover no molhado. Mas se conhecer é bom porque você vai lembrar das vozes e notar a diferença de entonação que cada apresentador faz. O Finitude ele é um podcast sobre morte, né? Sobre o fim da vida e sobre a importância dos cuidados paliativos com as pessoas no final da vida delas. Então você vai ver que a Juliana, que é a apresentadora, claro, pelo tema, a voz dela se porta de uma maneira mais séria, mais calma, acolhedora, principalmente porque é um podcast que fala sobre cuidados paliativos, sobre cuidar de idosos nos seus últimos anos de vida, né? Então, tem todo um preparo de voz dela para passar esse aspecto mais acolhedor da coisa. E, por último, tem Negra Voz, que é um projeto do Globo, que fala sobre vozes negras, né? Então,
por sinal, recomendo, assistam o episódio sobre a Conceição Evaristo, que é lindo. Mas aí você vai ver como o entrevistado ele vai falar com essas pessoas. O mais legal é ouvir cada trechinho desse. A gente está com um problema do meeting aqui, mas vamos superar isso, não se preocupe. Né? E aí vai ficar essa tela, depois quando vocês estiverem aí em casa, dá o play, pelo menos nos 3 primeiros minutos de cada episódio desse, e vai notando as sutilezas na diferença de voz dos apresentadores. Isso é muito legal, fazer esse exercício, para ver como a voz de cada um vai se portando. Beleza? Então, né, vamos entrar nessa parte agora mais conceitual, que vai determinar como essa modalização da voz ela é feita, né? Ó. Quem lê uma notícia ou apresenta um programa depende do uso da sua capacidade vocal, né? Já se foi o tempo, gente, em que a gente precisava daquele vozeirão do rádio, né? Para projetos sonoros, assim. Para o podcast, especialmente, essa nunca foi uma exigência, assim. Eles nunca tiveram isso como alvo ou pretensão, né? Na verdade, os podcasts eles começam com as mesas redondas, então ele tem muito esse aspecto do bate-papo mesmo, né? De uma aproximação que o apresentador faz com o seu próprio ouvinte. Então tá sempre tentando dialogar com aquele ouvinte. Então essa coisa do vozeirão do locutor, que a gente era acostumado com relação ao rádio, né? Tanto que é tão comum quando a gente escutava alguém falando com vozeirão, e disse, você dava para trabalhar no rádio, alguma coisa do tipo. Né? Nunca foi uma exigência para o podcast, e continua não sendo. Né? Mas é indispensável, claro, que essa voz ela seja trabalhada, e é certo que existem técnicas para que isso seja feito. Né? Existem várias formas de mesclar esses elementos expressivos e da fala trazer significado para o texto, né? E a ideia é esse, assim, é que ao ouvir, eu já também sinto uma certa ambiência ali do que seria aquele tema, né? Então, tanto a apresentação quanto a locução, eles vão ter esses elementos, né, que tem no slide anterior expressivos, eles são esses daqui, né? A realização melódica de como a sua voz vai sair, a intensidade dela, tem pessoas que falam mais alto, tem pessoas que falam mais baixo, e aí tem gente que quando vai fazer podcast em trio, digamos, em dupla, cada pessoa tem uma intensidade de voz e você vai ter que testar os microfones antes, né? E para ver como vai ser a captação de cada um deles, né? O caráter da pronúncia, da pronúncia não só não correta da palavra, mas da pronúncia completa da palavra. A gente costuma suprimir algumas letras ali, né? É muito comum, principalmente pelos regionalismos. E aí, quando vai para um projeto sonoro, nós precisamos ficar mais atentos a isso para que não fique inaudível, ou a pessoa que está escutando fala, espera aí, deixa eu tentar ver o que ele falou, né? E esse colorido emocional, que é como se eu estou falando de um jogo de futebol, né? Eu vou fazer um podcast sobre, na época da Copa, teve vários podcasts sobre futebol. Então, ele é bem mais emotivo, eufórico, né? Mas se é um podcast como Finitude, sobre o fim da vida, ele vai ter um outro caráter emocional. Então, é sempre importante atentar para esses elementos, né? Seria a primeira dica. E a segunda é entender, eu quis colocar essa imagem aqui do livro do Ferrareto, porque ela parece elementar, mas ela é muito importante, né? É importante entender que a produção da voz, ela ocorre, né? Ela faz esse percurso dos nossos pulmões, das pregas vocais, para laringe, boca, nariz, né? Passando para língua, os lábios, mandíbula e palato, até chegar ao som ambiente. E por que é importante entender isso? Assim, porque isso determina a forma como você está sentado, a forma como você se porta, tudo isso vai influenciar na forma como a sua voz vai sair, né? Como ela vai ser produzida.
Vou contar um caso aqui, por exemplo, teve uma vez que estava na faculdade e era um trabalho para fazer um podcast, né? E aí eu estava ouvindo cada um dos trabalhos e tinha um trabalho que a voz, ela estava muito abafada, você fazendo uma caixa. E aí eu fui perguntar, como foi que você gravou isso aqui? Aí a pessoa respondeu assim, eu estava deitada. Eu disse, não, aí não tem como sair uma voz que tem, porque a postura que você se coloca, vai determinar como a sua voz vai ser produzida, né? Então, assim, quando não fica deitado de qualquer jeito. Então, a postura, sentar direito, faz muita diferença. Da mesma forma que, por essa característica, se eu estou nervoso, se eu estou eufórico, isso tudo vai mudar mesmo, né? Está tudo muito contraído. Então, é importante ter isso em mente, porque essas coisas, elas influenciam, né? Toda essa articulação do som. Então, eu gosto muito de pensar essa ilustração para nunca esquecer, né, que a minha voz vem disso aqui também. E aí eu preciso ter cuidado com isso. Uma coisa que eu acho legal na Facom e que facilita muito o meu trabalho, tem alguns alunos de lá aqui, né? O Lucas está aqui, eu vi, é o fato deles do curso oferecer uma disciplina de preparação de atores. Isso, assim, facilita meu caminho em muito mais de que 50% em projetos sonoros, né? Porque o próprio fato de ter uma preparação corporal para o ator e deles passarem por isso, faz com que eles cheguem nas disciplinas que precisam trabalhar com que a voz e com a expressão eles já vêm preparados, assim. Então, tudo isso influencia muito, né? Mais uma coisa são esses fatores determinantes, né, para o processo da formação da voz. Físico, né, existem questões genéticas mesmo, de herança genética, então que vai vir no corpo de cada um e que é isso, né? As vozes, cada pessoa tem uma voz e elas são diferentes mesmo. Psicoemocionais, né? Que aí eu acho que pensar essas técnicas ajuda muito nessa parte, né? Que é quando a voz ela vai refletir esse estado emocional do indivíduo, né? Ansiedade, excitação, insegurança, medo. Então, a forma como você se porta ali vai refletir muito na forma como a sua voz vai soar, né? E aí, nessas questões dá para trabalhar muito, né? Como não ficar nervoso apresentando em público, ou até no rádio. Tem pessoas que desenvolvem suas próprias técnicas, né? Imaginam outro cenário, tentam conversar. A gente vai ver um pouco mais à frente que gesticular faz parte na hora que você está gravando, né? Desde que você não fique batendo nas coisas e que isso traga ruído para o som. Mas faz parte. Professor, então, né, que gesticula demais as mãos, fala do mesmo jeito que a boca. Né? E voltando a essa parte, esse primeiro, do físico, das heranças genéticas, muita coisa trabalhada com fonoaudiólogo, né? Dá para trabalhar. Então, acho legal identificar e aí ir trabalhando. E culturais, né? Que reflete o grupo social que essa pessoa vive, as normas que ela está sujeita. Assim, por exemplo, dificilmente eu conseguiria fazer algum produto sonoro sem o meu sotaque, porque ele é a expressão de onde eu morei a vida inteira. Eu sou do Natal, do Rio Grande do Norte, então vocês já notaram, o meu sotaque não é mineiro, apesar das pessoas de Natal reclamarem que ele já está muito corrompido. Mas, enfim, esses 3 fatores, eles são determinantes e eles existem. Como a gente vai tratar cada um deles, né? O bacana do podcast é que os sotaques, eles são muito bem-vindos, né? Não existe essa necessidade de moderar a sua voz para um sotaque neutro. Nem existe sotaque neutro, né, gente? Então, esses sotaques, eles são, desde o começo também, super presentes e também desde que você não codifique tanto, né, a coisa, porque tem algumas expressões que as pessoas não vão entender. Mas se for o objetivo do programa, né, esse frame, essa fotozinha aqui que eu coloquei é de um programa chamado Budejo, que é um programa feito lá no Cariri, no Ceará, e eles falam todas as expressões, assim.
Inclusive, como eu já estou fora de Natal há 10 anos, às vezes eu ouço o budejo e falo assim, nossa, quanto tempo que eu não ouço essa expressão. É isso, né? Pro programa deles cabe. Eles assumem isso. Né? Então, vamos ver aqui, ó. Cada indivíduo possui a sua voz e por meio de treinamento e experiência pode transformá-la. É isso que eu falei para vocês. Esses 3 fatores, todos eles são passíveis de trabalhar, né? Com fonoaudiólogo, com técnicas de apresentação em público, enfim. Né? Então, o que é mais importante entender é que a sua voz é um instrumento de comunicação, né, que você vai usar para se comunicar com alguém. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que é preciso querer se comunicar. Se você quer, já é meio caminho andado, digamos, né? Então, segundo é a pontuação correta do texto, né? Se você está trabalhando com roteiro, principalmente, é importante ler e reler aquele roteiro várias vezes para que você pontue corretamente aquele texto, né? Porque na hora da leitura, se você está nervoso, ou então não deu para enxergar direito, a sua pontuação não fica bem feita, né? Ela foi ao supermercado, vírgula, aconteceu algo estranho por lá. Se ela não fica bem feita, as palavras podem ficar ambíguas, né? Ou a sentença pode ficar ambígua. Então, pontuações bem feitas, a entonação da sua voz, né? E a expressividade, que é essa carga de sentimento que está intrínseca naquele texto, né? Então, se expressar textualmente, né? A gente fica... vou confessar uma coisa, por exemplo, expressividade foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito na minha vida, porque quando eu comecei a ser professora, as pessoas diziam que eu falava para dentro, né? Quando você está ou tímido, ou você vai lendo e parece que a sua voz vai desaparecendo e vai ficando assim. Então, desde sempre, alguns professores meus, né, eu já aprendi com alguém que me ensinou, sempre falava assim, tenta se expressar melhor, falar para fora, né? Parece óbvio, mas existe essa coisa de falar para dentro e se retraindo, né? Às vezes isso se manifesta até na forma como você está sentado, né? De começar falando bem à frente e depois ir se encolhendo, enfim. Né? Então, faz um exercício, gente, depois, né? Agora não, que é um exercício de atenção mesmo, né? Tudo isso que eu falei, isso aqui é trabalhado, isso acontece tanto com o trabalho quanto com a experiência, né? Não adianta saber disso aqui e não treinar, e não ter experiência de estar todo dia ali fazendo, todo dia que eu digo, de estar rotineiramente fazendo aquilo. Uma boa forma de perceber isso e ver como acontece com todo mundo é você pegar o seu podcast preferido, assista o episódio, o teaser dele, o episódio piloto, e depois assista o último episódio lançado. Eu coloquei aqui no slide o exemplo do Foro Teresina, porque é um podcast que eu gosto muito, mas é um podcast de política, não sei se todo mundo gosta, né? Mas tem o teaser deles que é de 2018 e tem um último episódio que é de agora, semana passada, toda sexta-feira sai, né? Você vai notar a entonação dos entrevistados, né? Dá para essa semana eu preparando esse slide e eu fiquei ouvindo vários, né? Esse é um exercício que eu amo fazer, sinceramente. Então, você percebe claramente esses aspectos da voz, da desenvoltura da locução, né? Do processo de mediação com os entrevistados, que é algo muito importante, né? Da forma como você interage com o seu entrevistado ali. Muitas vezes você está falando com alguém que é expert em algum assunto. E até a forma, às vezes, de se achar menor do que aquela pessoa pode refletir na sua voz. E não é que, ao mesmo tempo que se for uma pessoa que você não acredite muito, assim, não dá muito... você pode ter uma voz que trata mais com desdém. Então, é muito legal. Oi, Bernardo, você tem uma pergunta? A minha pergunta é a seguinte, professora, né? Porque a gente chamou aqui você com esse propósito para o quanto que a gente está realizando o podcast e estava muito interessado. Uhum. E, enfim, quem ainda não conhece, que é convidado aí, é o DogaCast, é o podcast da Faculdade de Arquitetura, em que a gente comenta várias coisas e realmente quer democratizar a arquitetura de certa forma, né? E aí, professora, sempre que a gente vai, é uma coisa que eu até fiz um curso nessa quarentena, um curso de graça que estava no site, uma faculdade até australiana,
é uma locutora muito antiga lá, ela é professora também, escreve artigos, e uma das coisas que ela falou muito, né, e aí, daí que vem minha pergunta, porque você comenta essa coisa do convidado, né, às vezes menor que o convidado, às vezes, né, essa pessoa que é, às vezes, uma autoridade, às vezes você não sente tanta segurança, mas eu fico sempre me perguntando em como tirar o melhor do convidado, sabe? Porque às vezes você tá no texto ali, você tem um roteiro mais ou menos, e aí você vai fazer uma pergunta, a pessoa tá falando e aparece uma coisa na sua cabeça, e às vezes não aparece, sabe? E ela fala muito de um negócio chamado ouvido aeróbico, assim, né? Você acabar o episódio, você tá com a cabeça doendo, de tanto que você prestou atenção no que a pessoa tá falando, e você ali tentando interpelá-la a todo momento. E aí eu queria saber como é que você vê isso, assim, sabe? Como tentar tirar esse melhor desse convidado. E eu perguntaria também sobre a escolha do convidado, mas assim, que tem esse peso, né? Entre a pessoa ser uma autoridade e a pessoa ter uma boa história, né? Que a pessoa pode ser conhecida por essas duas coisas. Às vezes é um ninguém que tem uma história muito boa para contar, ou às vezes é uma autoridade que a gente não sabe se vai falar bem. Onde ir, né? Mas eu não quero prolongar, então eu vou só perguntar isso mesmo sobre como é que você vê essa questão do tirar o melhor do convidado, né? Ah, joia. Ah, legal, essa pergunta. Pois é, eu gosto, é porque vocês trabalham mais com mesa redonda, né? Eu gosto de formatos de storytelling porque eles me permitem fazer isso, assim, fazer pré-entrevistas, né? Porque, como você falou, é muito real. Às vezes você tem alguém que sabe muito sobre aquilo, ouvi-lo é muito importante, mas ouvi-lo é difícil, assim, que ele não fale bem, né? Ou que ele não se sinta bem também falando, tem isso, né? Às vezes a pessoa não se sente, não se expressa bem. Então, assim, fazer esses pré-contatos, né, essas pré-entrevistas é muito bom. Segundo, é ter um roteiro de perguntas, né, que sejam norteadoras, assim. A gente fala que trabalhar com produção de conteúdo de forma geral, né? Eu lembro uma época que eu estava trabalhando em agência e tinha o diretor de arte do meu lado, um dia ele estava ouvindo Chico Buarque, aí no outro ele estava trabalhando com fone de ouvido e batucando. Você está ouvindo o quê? Aí ele falou, é o Tchan. Nossa, ontem você estava ouvindo Chico Buarque, aí hoje você está ouvindo é o Tchan. Ele, Tereza, ontem eu estava fazendo um site do carnaval fora de época, hoje eu estou fazendo da funerária, então eu tenho que consumir muitas coisas para as minhas ideias borbulharem. Realmente, né? Então, a gente acaba tendo que aprender sobre muitas coisas, ou investigar muitas coisas, né? Então, assim, é essencial para tirar algo daquele convidado que você estude o tema um pouquinho, né? Até para poder conversar um pouco com ele. Mas também não esperar que ele traga as respostas que você já espera. Né? Ter um ouvido mais aberto também, assim, né? Que esteja disposto a se surpreender, né? Mas mesmo, especialmente nas mesas redondas, eu sempre falo assim, gente, faz as perguntas que são norteadoras para você, assim, que você, a partir de você e do que você leu, o que você acha que seriam os primeiros elementos para uma boa história. Então, anota ali aquelas perguntas, começa a falar com aquela pessoa, pode ser que você não use todas as perguntas, né? Como o Bernardo falou, pode ser que a conversa vá para outro lado, mas ao mesmo tempo, às vezes ela vai para outro lado e ela desvia totalmente do seu foco. Então, até para isso não acontecer, porque tem pessoas que elas são bem expansivas mesmo, elas vão falando, e para cortar é difícil, né? Na respiração é sempre bom cortar alguém, sabia? Quando ela for respirar e você já pode entrar ali, aproveitem esses momentos, são ótimos para aproveita e já, porque tem gente que vai direto, assim, e quando você vê, já está 40 minutos e ela não parou de falar, e aí chega um momento que você já fica pensando assim, como é que eu vou cortar esse áudio? Assim, né? Como é que eu vou trabalhar esse material bruto? Então, Só para você ter uma noção, professora, eu vou falar o milagre, eu não falo santo, óbvio, né? Teve uma vez que a gente chamou um convidado e que, assim, era uma pessoa, assim, a gente tenta sempre mirar nos melhores, né? A Raquel Caroline ali é uma das editoras do nosso cast. E hoje a gente tem até um cronômetro na gravação, não para interpelar a pessoa, para falar, olha, isso aqui, você não pode estourar esse tempo, mas é para a pessoa também se orientar, porque às vezes vai perdendo o tempo, a gente só deixa ali para a pessoa observar.
Mas teve uma vez que um convidado, ele ficou falando 20 minutos ininterruptamente. Por quê? Porque eu não consegui acompanhar, de tanto que o cara, né, que a pessoa, ela é uou! E assim, foi impossível cortar ele, porque eu já tinha perdido o fio da meada, e a gente só tava esperando ele acabar de falar, mas ele não acabava. O pessoal da edição aquele dia ficou muito desconfortável. O episódio que era pra ter ficado com 1 hora, ficou com 3 horas de gravação. Então, assim... É muito material bruto, né? Nossa, demais. É demais. Mas é isso, assim, tem as perguntas, porque realmente tem uma parte que depende do entrevistado, aí não tem como a gente adivinhar o que ele vai pensar ou falar ali, né? Mas essas perguntas mais norteadoras, e aproveita um momento de respiração para cortar essa pessoa ali, sem ser mal educado, claro. A gente vai treinando isso também, porque vira uma obsessão também ficar prestando atenção, só quando ele for pegar o ar, eu vou interromper. Mas, aproveitando que você falou sobre isso... Então, tem essas coisas. E uma outra coisa é estudar técnicas de entrevista, aí também já é outra parte também, né? Então, todos aqueles elementos que eu falei no começo, assim, eu vou ficar um pouquinho sem o slide aqui para ficar olhando para as telinhas de vocês, né? Então, todos aqueles elementos, a música, os efeitos sonoros, o silêncio, né, da respiração, e a fala, eles precisam valorizar o que é dito, né? Especialmente, por exemplo, especialmente no podcast, né? Se fosse num filme, não necessariamente, se o filme tiver outra pegada experimental aí. Mas no podcast ele precisa valorizar o que é dito. Eu não posso subir a música ao ponto de não ouvir a minha voz. Eu não posso usar uma música com fala que confunda o que eu estou falando ou o que o meu convidado está falando. Enfim, eu não posso usar excessivamente ou efeitos sonoros que não me deixem pensar assim e imaginar. A gente precisa ajudar a criar um universo na cabeça dos nossos ouvintes, né? Então, se eu disser, ele bateu na porta, toque, 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 e abriu aí, faz o barulhinho, e foi entrando, aí o barulho dos sapatos, aí tá excessivo, então é melhor pensar na construção, né? Então, tudo isso precisa valorizar o que é dito, né? O que é dito precisa ser muito bem trabalhado, né? E o próprio texto produzido, ele vai orientar a voz. Por isso que, mesmo sendo bate-papo ali, é legal ter roteiro. Eu sempre recomendo, né? Ter um roteiro e lendo aquilo ali, leia muito previamente, né? Ensaie em voz alta, fale para o telefone, enfim, porque isso, quanto mais você lê aquele texto, mais expressividade você vai dando ao conteúdo, né? Então, isso é muito importante, né? E aí, pensando nesse uso expressivo, é um expressivo sem ser emotivo também, né? Principalmente porque a gente está falando de podcast, enfim, né? Estou pensando muito também no projeto de vocês e nesses projetos que estão ligados dentro da universidade, desse grande laboratório. Então, é preciso ser expressivo sem ser tão emotivo, porque senão também daqui a pouco você vai ficar aquelas vozes assim, né? Que bonitinho! Aí quem está ouvindo começa a achar isso muito chato, né? Então, tem um podcast que eu gosto muito que chama Vida de Jornalista, vai estar no slide também, os 2 episódios que eu vou pedir para vocês compararem. E eles têm um episódio, uns recentes, que um é sobre a história histórias de coberturas olímpicas. Você vai ver que ele começa o episódio narrando como é cada esporte, né? Como é a emoção de narrar cada esporte. Que ele vai falar com jornalistas que narram esporte. E tem um outro episódio que é sobre esse episódio, uma notícia recente, que foi a busca pelos bebês Yanomamis, porque dentro do ritual e da tradição deles, os bebês precisam ser cremados, e alguns bebês morreram de Covid, e os pais não tiveram acesso ao corpo, né? Eles precisam ser enterrados, e os pais estavam desesperados para poder encontrar esses bebês, né? A Eliane Brum denunciou isso num texto, e aí o pessoal lá da Amazônia Legal foi fazer uma reportagem e aí ele narra a construção dessa reportagem. Então a gente tem 2 cenários totalmente diferentes, né? Então, como o mesmo apresentador vai ser expressivo com duas materialidades tão diferentes, né? Então é legal observar isso, esse exemplo. Depois pega o slide para comparar como isso acontece, né? Então é isso, ó. A mensagem a respeito de uma conquista no campo do esporte, por exemplo, exige uma voz daquele que a transmite determinado grau de emoção, a passar a ideia da vitória,
Já o anúncio de falecimento de uma pessoa corresponderá a uma fala com um adequado nível de sobriedade e mesmo de pesar, né? É importante pensar na clareza da voz, né? Muito mais na clareza da voz do que no vozeirão. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se foi aí. Tá. Né? É muito mais importante pensar, né, nessa clareza expressiva do que no vozeirão dos anos do rádio voltados para o espetáculo, e especialmente ter em mente que a sua voz ela precisa trabalhar para uma comunicação fácil, simples e imediata. Né? E no meio disso tudo não existe um padrão genérico, assim, não existe um manual de podcasts que diga a voz ideal para um podcast, porque ele vai dizer que a voz ideal para o podcast é a que sirva para aquele determinado projeto. Né? Eu citei exemplos aí, por exemplo, esse último do Vida de Jornalista, sobre os bebês e Yanomamis. Se você for ouvir o Nerdcast ou um outro podcast, que é o Milkshake chamado Wanda, você vai ver que é totalmente descontraído, né? O Nerdcast voltado para essa cultura nerd, para jovens, falando de jogos, né? E o Milkshake chamado Wanda, falando de cultura pop. Então, são formas de portar a voz muito diferentes. Mas todos eles precisam trabalhar muito a clareza expressiva da voz, do texto, né? Isso é bem importante. Aconteceu uma coisa muito bacana que em 2019 eu estava dando uma disciplina e os meninos queriam fazer alguma coisa parecida com um milkshake chamado Wanda, porque você assim, mas é mais fácil, bate-papo ali. Aí eu disse assim, não seguir pelo que é mais fácil, o que é mais difícil, não existe isso, você vai ter que trabalhar em todos eles, né? E aí eles foram fazer um podcast bate-papo de humor e não dava para entender nada, porque todo mundo ficava rindo muito no podcast. Então tinha tudo, menos fala, né? Então, é necessário expressar um significado, né? Aqui na locução, entenda muito mais projetos voltados para a mesa redonda, né? Que você está ali mediando uma conversa com entrevistados, né? Tem o início ali que você está com outro apresentador junto com você, com outro locutor, entendeu? Então, eu listei aqui algumas coisinhas que ele precisa pensar para poder fazer com que o seu texto expresse um significado, né? Então, ele deve entender o que está escrito, né? E ter um domínio dos temas tratados, isso é importante, né? Interpretar bem o texto que está escrito, porque às vezes quem faz o roteiro é outra pessoa, né? Então você vai pegar o roteiro que foi de outra pessoa, um tema que foi sugerido por outra pessoa, então assim, interpretar aquele texto de roteiro, ler, né? Transferir a informação para o ouvinte, saber medir o teor da locução, né? Cada palavra tem um tom, e aí você vai ter que fazer isso novamente. Como que se faz isso? Lendo muitas vezes o roteiro. Saber matizar o que é dito, né? Fazer pausas, dar força à expressão, mudar de tom quando for preciso. Tem aquela coisa que parece um robô, né? Ser natural ao mesmo tempo, convencer seus ouvintes, né? Existe um pacto ali de você com o seu ouvinte para que ele continue se interessando pelo que você está falando. E concluir bem a leitura, sem depreciar os últimos parágrafos, assim. Às vezes você está lendo, digamos, eu vou ler aqui um comentário que fulaninho deixou. Aí a pessoa começa, sei lá, tem que pegar aqui, o apresentador, improviso estruturado. Aí o final, você suprimiu aquilo, né? Você tem que ler tudo e não, enfim, né, concluir toda a leitura. E aí, pensando no apresentador a gente já pensa mais em formatos que são mais voltados para o storytelling, né? Para a história contada, assim, quando você cria algo mais narrativo. Então, também tem essa coisa do improviso estruturado. E aí, Bernardo, eu acho que cabe muito o que você me perguntou também aí dentro, né? Esse improviso estruturado, muitas vezes você não tem um roteiro, né? Então, você tem ali as perguntas norteadoras,
você não sabe o que seu convidado vai responder, e você precisa, digamos, deixa eu parar aqui essa apresentação, e você precisa dar prosseguimento àquilo ali. E aí você vai ter que pensar esse improviso estruturado, porque é improviso, porque ele respondeu alguma coisa que te surpreendeu, e é estruturado é porque minimamente você está preparado para ser surpreendido. Você leu sobre aquele assunto, você tem questões na sua mente sobre aquele tema, né? Porque senão você só vai receber o que aquela pessoa tem para te dar, você não vai conseguir sugar mais dela, né? Então, é sempre lembrar que esse apresentador, esse locutor, ele vai dando unidade, né, para aquele projeto. Então, ele vai fazendo aqueles tipos de perguntas, enfim, vai contextualizando, né? Ele vai ser surpreendido, sim, mas ele precisa estar bem estruturado, ter estudado para aquilo, né? Então, isso ajuda. Se o projeto tiver roteiro, leia várias vezes o roteiro antes de gravar, né? Verifique a pronúncia certa das palavras, especialmente as que não são tão usuais e estrangeiras, né? Já aconteceu, às vezes a gente tá no estúdio e a pessoa, como é que fala mesmo essa palavra? Mas, rapaz, você não treinou em casa? Assim, porque as palavras estrangeiras, quando a gente está gravando, parece que elas somem da nossa mente, né? Portar-se de modo adequado, sentar corretamente, facilita a respiração. Lembra da ilustração lá do começo, né? Ó, até coloquei aqui no slide, vocês vão ver depois, que não esqueça do esquema do slide 8, que é aquela fotozinha do pulmão, né? A distância do microfone para o locutor apresentador, né? Não deve ser mais do que 20 centímetros. Geralmente a gente fala que é um palmo. Se tiver que usar uma medida, uma unidade de medida, é um palmo ou 10 centímetros, né? Falar com intensidade adequada, nem alto nem baixo, nem ficar variando muito. O mesmo vale para a velocidade, né, que precisa se adaptar à necessidade. Talvez no podcast sobre as coberturas olímpicas, o Rodrigo Alves, que é o apresentador, ele pode ter falado mais rápido, porque está eufórico, né, está narrando uma vitória. Mas lá dos bebês e Yanomamis está falando mais pausadamente, com pesar, enfim. Gesticular é comum, né? E traz naturalidade ao microfone. Ninguém vai ver mesmo você gesticulando, não se preocupe, só não bata nas coisas, né? Evite atitudes que podem que podem prejudicar a sua voz também, né? Como fumar, causa irritação nas pregas vocais, pigarro, tosse, aumento de secreção. Antes de usar profissionalmente a voz, é recomendado que você não faça a ingestão de alimentos muito frios ou muito quentes. Isso serve também para professores. A gente fica tomando cafezinho, mas é errado antes da aula, né? Caso esteja com resfriado, é melhor dar um tempo até ficar bom, porque senão vai piorar, você fica sem voz. Quando estiver no microfone, procure evitar ruídos desagradáveis, como as folhas de papel passando, a caneta batendo. Se o seu entrevistado estiver com a caneta, pode apostar que ele vai ficar batendo e vai dar um trabalhão para quem edita o podcast, viu? Então, dá um jeito de tirar a caneta da mão dele, assim, educadamente. Né? Ler o texto, fazer as pausas necessárias. Pausar serve à expressividade, lembre sempre, né? E procurar tentar estabelecer uma conversa com o público, né? Criando empatia, que é uma necessidade para a comunicação. Evitar distorções na pronúncia, por exemplo, ídolo, né? Se eu fosse falar nordestinamente, eu ia falar ídolo, né? Que é muito comum. Então, né, as letras que a gente costuma muito omitir no final da palavra, o R e o S, né? Ou o I intermediário, como primeiro, né? De falar primeiro, quando você está falando muito rápido. Então, todas essas palavras, lendo o roteiro, você vai atentando. Quando você sabe disso, você sabe que é mais suscetível ao erro. Então, é muito importante. E, por fim, assim, eu tentaria resumir de uma forma, assim, em duas coisas. Roteirizar, mesmo quando é bate-papo, e conhecer público, né? Mas roteirizar quando você conhece o roteiro, quando você fica lendo, porque senão ele vai ser uma pedra no seu sapato, assim, você vai ficar truncado ali, enfim. Pessoal, acho que foi isso, né? A gente tem pouquinho tempo, não dava para falar tanto, e eu também queria ouvir vocês, mas pensando em voz e nesse uso como mediação, está muito voltado para essas coisas. No slide tem algumas referências, quando os meninos forem passar, vocês vão pegar lá,
o livro do Ferrareto. No podcast, a gente está começando com bibliografias agora, então não tem muitos livros sobre podcast. A gente ainda usa muito referências do rádio, mas sempre modalizando muito, né? É muito importante fazer essa modalização de que são projetos sonoros muito diferentes, né? Então, é importante que a sua voz sirva ao projeto e é importante que a estrutura do projeto ela seja pensada como um projeto de podcast, no caso, né? Que é o que a gente está falando, e não como um programa de rádio, porque são duas coisas muito diferentes. Né? E aí, eu não vi aqui se no chat tinha perguntas, não sei se alguém queria falar mais alguma coisa, eu acho que é isso. Fiquem à vontade aí para perguntar, para contar alguma situação, enfim. É isso, obrigada. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Ana Clara. Ana. Ana Clara. Ana, você quer falar ou prefere que eu leia? Deixa eu ver. Eu posso ler até aqui, não sei se ela quer falar. Ana Clara. Leia, Leia, por por favor. Gostaria de saber como controlar o nervosismo para não refletir no tom da voz. Ana Clara, vem lá do comecinho, né, daquele slide que a gente estava falando, daqueles fatores, né, tanto físico, psico... e depende muito do seu estado, assim. Algumas coisas a gente treina, né, por exemplo... quando você sabe que você vai ter que fazer aquilo, se não tem escapatória, né? Você vai ter que treinar e achar algum jeito de lidar com essas situações. A gente usa uns exemplos bem elementares, como, por exemplo, apresentar trabalho em faculdade ou escola, assim, né? Tem gente que tem pânico, assim. E aí algumas pessoas têm pânico e elas querem vencer aquilo, né? Outras elas querem só se livrar do problema, né? Então, assim, eu apresento e pronto, acabou, apaguei da minha memória. Então, uma forma muito de controlar o nervosismo é um domínio sobre o que você vai falar. Porque aí, quando você começar, você vai ver que vai desaparecer, porque você vai descobrir que você tem o que falar, né? É muito ruim quando você fica nervoso e, de fato, você não tem o que falar, né? Então, eu sempre falo isso, assim, estude aquele tema, porque as coisas vão se desdobrar ali, né? No começo vai ser ruim, você pede desculpas, né? A gente, eu mesmo agora com esse negócio de aula online, de ficar gravando para YouTube, tá sendo muito estranho ainda. Aí eu peço desculpas no começo, depois vai melhorando, porque aí a gente vai lembrar do que é o propósito de estar ali, que é comunicar aquele determinado tema, aquele determinado assunto, né? Aí, tenho muito problema com isso e a minha voz fica trêmula. É isso, né? Então, no começo, fica assim mesmo. E é legal, por exemplo, quando é produto sonoro, porque você pode repetir, gravando, né? Então, repete, repete. Se for ao vivo, pede desculpas e vai, né? Mas, assim, a quebra do nervosismo vem muito também pelo domínio que você tem daquele tema, né? E de entender que você tem sempre algo a comunicar. Conversar sobre aquilo pode ser muito bom. E às vezes o seu nervosismo ele se reflete de um jeito que só você e os seus próximos conhecem, né? E que as pessoas de fora não notam. Acontece muito isso, né? Por exemplo, Lucas está aqui, eu gravei um podcast uma vez com ele, e a minha irmã ouviu e ela falou: você estava nervosa no começo. Aí eu estava, ela fez, mas ninguém percebeu, só eu, porque convivo com você todo dia. E aí ela sabe quais são os sinais que mostram o meu nervosismo, né? Assim, mas o resto do mundo não sabe, porque. Então tem isso, assim, é muito de encarar, né? Deixa eu ver aqui. Gostaria também que, se possível, você falasse de feedback durante a gravação e conversa. Feedback em que sentido? No sentido de a pessoa tá falando e você dando feedback que você tá ali realmente escutando ela, no caso, né? Esse feedback é objetivo. Sim, com o entrevistado, né? Sim. Por isso que essa interação é muito importante, né? Até o olho no olho, porque você vai sinalizando que sim. Você até sinaliza que você quer falar, às vezes, assim.
quase saindo alguma coisa e ela percebe. Alguns não percebem, mas geralmente... Por isso que o pessoal que está começando agora, e muita gente, pronto, agora, né? Tem muita gente fazendo podcast de forma remota. E ontem mesmo eu tive uma conversa dessa com um aluno. Ele falou assim, e aí, eu tenho que captar entrevista, eu faço o quê? Pelo Zoom ou pelo WhatsApp? Aí eu falei assim, você precisa saber tanta coisa dessa pessoa, olha no olho dela, ainda que seja através de uma tela, né? Se ele topar o Zoom, vai pelo Zoom e capta esse som, ou por algum software que você usar, mas algum que dê para olhar no rosto dela, porque tanto ela vai vendo o teu feedback sobre aquilo, como você também vai olhando para as expressões dessa pessoa, né? E aí eu fiz, em último caso, você vai para o WhatsApp e capta alguns áudiozinhos. Mas em último, assim, como o trabalho dela é narrativo, é bem grande, dá tempo de fazer essas coisas. Então, eu acho que o feedback ele é muito importante. E falando da gesticulação, as expressões elas são importantes para ir mediando essa conversa, né? Ana Clara, que bom que respondeu. Gostaria de saber como agir de maneira natural sem abrir mão da formalidade. Com o entrevistado, você diz, pensar que a maneira natural, mesmo, por exemplo, que você vai falar com alguém que é de uma outra área, digamos, eu vou falar com alguém do direito, né? Porque eu nem conheço muita gente do direito. Então, tem uma certa formalidade. Eu vou fazer entrevista com um juiz. Tem uma certa formalidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que você centra também nessa hora em você, assim, você quer conseguir algumas coisas daquela pessoa ali, né? Retirar dela algumas falas. Então, é tentar estabelecer esse diálogo mesmo, né? É ter lido algumas coisas, mas ter dúvidas sobre elas, se permitir, né? Porque às vezes você leu sobre... Pronto, tem aquele podcast lá do 37 graus que eu mostrei no começo, né? Que é um podcast sobre biologia, sobre vírus, né? E eu vou fazer uma entrevista com um microbiologista. E aí eu quero que no podcast, na narração, ele explique o que é vírus. Então, aparece elementar, mas eu vou perguntar, você pode explicar o que é vírus? O que é um vírus? Né? Então, não deixa de ser formal, mas aí vai trazer uma resposta que para ele pode ser super óbvia. Para a gente é óbvia, né? A gente estuda desde lá da escola, mas é legal, mas eu quero essa resposta para trazer dentro da minha história. Então, aí você vai. Nada é superficial, assim, né? Tudo são elementos para contar a história. Tem mais algum? Quais os cuidados com a voz você pode indicar? Tem algum que ajude na desenvoltura da fala para que possamos adquirir no dia a dia? Os cuidados, naquilo que eu falei, né, com relação pensando na parte biológica mesmo, né, do quente, do gelado, muito quente ou muito gelado, antes de falar muito, né? Por exemplo, eu estou há 1 hora falando. Se eu tivesse bebido uma água bem gelada, talvez já tivesse falhado a minha voz, né? E aí dá um tempinho, assim, antes e depois, para não beber muita coisa quente ou gelada, para não estragar. Ler em voz alta é muito bom, sabia? Porque isso vai ajudando a você manter um certo nível de leitura ali e você perceber como a sua voz sai, né? Eu sou de uma geração que a gente usava muito Walkman, né? Aquela coisa da fita cassete. Então, a gente era uma geração que se gravava muito, ainda que não quisesse trabalhar profissionalmente com isso. Mas hoje eu vejo o quanto me ajudava, porque aquilo que é tão estranho, que é ouvir a sua própria voz gravada, para quem trabalha muito com isso, já não sou estranho, porque é muito ruim realmente ouvir a voz gravada, né? E aí você já tem que lidar com o desconforto inicial, dizer, minha voz é horrível, mas às vezes isso se expressa na nossa cara, na nossa voz. Então, se a fala é tão importante para você, vai trabalhando ela nesses pequenos gestos, né? De ler em voz alta para você, de gravar sua voz. Dizem que comer maçã também. Quando eu entrei na UF, me deram um curso que era para comer maçã. Professores comer maçã para poder ficar com a voz legal. Mas isso de comer maçã, professora, eu já cantei, eu já fiz canto coral, isso ajuda mesmo. Você comer uma maçã. Né? Mas não pode ser da maçã. Como é que é a Argentina? Tem que ser daquela pequenininha, porque a outra é pior. Ela piora. Pois eu nunca diferenciei, Bernardo, já estava fazendo errado.
Não, assim, que isso? Tô falando o que o maestro falou, né? Mas enfim. Mas é verdade mesmo. É verdade, tinha lá no médico quando eu fui fazer exame para entrar na UFJF. Ah, Kathleen, eu que agradeço as dúvidas aí. Comer umas 10 maçãs por dia pode melhorar a minha. É isso. E Tereza, tem mais algumas técnicas, realmente, né? Aquilo que eu falei, os meninos lá da Facom, eles acabam se dando bem porque eles treinam isso mais com direção de atores e eu acabo não ficando muito nessa parte. Mas alguém ia falar e eu interrompi, desculpe. não, eu só ia. é, a- eu tenho mais uma pergunta. Uhum. Pode fazer. Gostaria de saber como diminuir os vícios de linguagem durante as apresentações. Eu, por exemplo, costumo falar muito tipo, sem perceber. Essa é da Maria Eduarda. Uhum. Isso também vem nessa última coisa que eu falei, Maria Eduarda. O primeiro sinal você já ultrapassou, que é você saber que você faz isso, né? Perceber que você faz. Na hora você pode não perceber, mas agora você já sabe que você faz. Então, é um exercício de autocontrole mesmo, né? Eu ficava muito, dando aula. Aí, e aí também. Então eu preciso me policiar. No começo é muito cansativo, porque é como se fosse uma briga com você mesmo, né? De ficar pensando que você não deve usar em demasia determinada expressão. E aí, depois de um tempo, você vai acostumando. Nas primeiras gravações que você fizer e que você ouvir, você vai perceber. E aí isso vai passar a te incomodar. E, por exemplo, aí eu já teve uma época que eu já relaxava em sala de aula, mas agora com essas coisas de gravar aula, de gravar áudio aula, eu voltei a perceber muito. Então você vai se policiando, né? Aí o roteiro ajuda também. Tereza, você pode falar um pouquinho sobre o papel da edição nos podcasts de storytelling? Especialmente quando você vai pensar nas entrevistas, né? O papel da edição para a construção da história no storytelling, ela é essencial, porque você vai fazer esse roteiro também com os fragmentos. As entrevistas, elas nunca vêm pergunta e resposta, né? E eu acho muito interessante isso, né? Por exemplo, eu fazer uma pergunta para o Lucas Luciano e depois, na edição, eu não colocar a minha voz fazendo essa pergunta para ele. Né? Eu posso falar assim: o Lucas Luciano me falou que ele odeia a ideia de fazer aula no ERE. Vamos ouvir. Aí, não, eu tô brincando, Lucas, de fazer aula no ERE. E aí já entra uma voz dele. Então, esse papel da edição, ele é essencial para a construção da história, né? Dentro do storytelling, mais do que no bate-papo, no mesa redonda, você realmente quer fazer uma contação de história e envolver seu ouvinte ali. Então, você precisa muito da edição e com fragmentos bem menores do que seria no bate-papo. Uhum. Deixa eu ver aqui. A Maria Eduarda falou obrigada também. A Rosiane diz, fiz o curso de oratória, a professora disse para evitar vogais enquanto tenta lembrar o que realmente precisa dizer. Acho que funciona. Se eu acho que funciona, sim, funciona. Isso me fez ficar prestando atenção nas vogais das pessoas. Só que às vezes as pessoas estão em situações coloquiais, né? Elas não vão ligar muito. Mas se elas estão apresentando, realmente tem essa atenção às vogais, aquilo que eu falei, a pronúncia de todas as letras, né? Primeiro de abril. Se eu for falar bem rápido com a minha mãe, talvez assim, lá em 1º de abril. Isso bem com sotaque mesmo. Mas aí você vai atentando, né? A diferença de quando você usa algo para trabalhar com essa coisa, com uma voz, né? Quando você passa a usar a sua voz para trabalhar, ela se torna um elemento que você precisa moderar ali. Né? Eu preciso parar para pensar nas palavras que eu uso. Né? Por exemplo, uma coisa bem simples que foge disso aqui, mas que dialoga. Por exemplo, a gente usa muita abreviação em você, né? Você, todas as variações de você. E quando eu fui morar fora, tinha uma pessoa que morava comigo que ela estava estudando português, mas ela estava estudando e não falava português ainda. E quando eu contraía as palavras, ela perguntava, o que é isso? Aí eu, não, espera, é porque eu contraí, aí eu falava. E aí, o tempo que eu passei morando fora com essa pessoa
me fez falar todas as palavras, sem contrair tudo. No começo foi super mecânico para mim. Mas depois de um ano, foi algo que eu passei a prestar atenção, porque era importante na minha comunicação. Então, tem muito disso, né, Rosiane? No começo parece muito mecânico, mas como vira um instrumento de trabalho para a gente, ou um instrumento de comunicação, né, para se comunicar melhor, a gente acaba incorporando, aceitando o desafio de fazer aquilo. Eu passei a falar você de uma forma mais você, com todas as palavras, letras. Tereza, por causa do nosso tempo, a gente vai ser obrigado a encerrar agora. Eu que Mas foi agradeço. excelente a conversa, a gente aprendeu muito com você aqui hoje, de verdade. Muito obrigado. Por nada, Lucas. Obrigada, pessoal. Espero que eu encontre vocês aí pela UFJF, né? Todos vocês, alguma hora. E a gente tem muita coisa para conversar sobre podcast, né? Vai ser sempre bem-vindo, tá bom? Bons projetos. Muito obrigado, professora. Obrigada, até breve. Tchau, tchau. Tchau.